Fala galerinha, tudo bem? Aqui Professor Levi Bruno com mais uma super dica pro Diário do Enem. E aqui ó, com essa dica dessa matéria maravilhosa que todo mundo ama, Química. E vamos agora para um assunto que está sendo ano após ano muito cobrado no Enem em todos os vestibulares, que é a parte ó, das reações orgânicas. Olha que coisa maravilhosa. E assim, galera, a reação orgânica hoje que nós vamos visualizar e vamos aproveitar para dar uma revisão bem grande sobre a maioria das reações, são as reações de esterificação. E assim, ó, nessa parte de reações orgânicas, com relação às reações de esterificação, espero que vocês não esqueçam, que quando você pega um ácido carboxílico e reage com um álcool, você sempre irá produzir o quê? Éster mais água. Show de bola? Agora preste atenção. Na reação direta, você vai dar o nome lindo de reação química de esterificação. Show de bola? Preste atenção. Se você tiver a reação inversa, que é a reação química do éster mais a água em meio ácido, você vai ter a reação química conhecida com o nome de hidrólise ácida. Show de bola, lindos e lindas? Agora sim, para que a gente consiga, sem nenhum problema, visualizar essas reações, bora pegar algo do nosso cotidiano, que são as reações ó, de esterificação para a produção dos Eita, que T feio. Pera aí, deixa eu ajeitar esse T. Dos triglicerídeos. Show de bola? E assim, ó, quando você vê a reação dos triglicerídeos, como é que vai ser a reação dos triglicerídeos? Como é a reação de formação dos triglicerídeos? Essa reação, galera, ela acontece da seguinte forma, ó. Você vai pegar 3 ácidos graxos, e assim, ó, 3 ácidos graxos. Levi, eu não lembro o que é ácido graxo. Lógico que tu lembra. É um ácido carboxílico de cadeia longa. Aí esse ácido carboxílico ele pode ser saturado ou insaturado. Aí assim, ó, esses 3 ácidos graxos, eles vão reagir com um álcool em especial. Levi, com um álcool? É. Só que esse álcool, ele é chamado de triol, que é um ácido, que é um álcool, que é chamado de propanotriol ou glicerol. O glicerol, galera, ele é utilizado para hidratação. Então, às vezes, quando você vai se alimentar, por exemplo, com um panetone, o panetone não tem aquele aspecto molhado? Então, aquele aspecto molhado, ele é mantido por causa da adição desse conservante alimentar. Aí, nesse momento, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, meus lindos, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Porque agora o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. As hidroxilas do ácido irão reagir com o hidrogênio do álcool. Tudo bem? Aí presta atenção, ó. Essa reação química precisa acontecer em um meio levemente ácido. E como essa reação química aconteceu 3 vezes, hidroxila com hidrogênio, hidroxila com hidrogênio, hidroxila com hidrogênio, tu vai liberar 3 moléculas de água. Show de bola? Além das 3 moléculas de água, o que vai acontecer, ó? Os oxigênios, eles vão reagir com a carbonila. E quando esses oxigênios reagem com a carbonila, o que a gente vai dar origem, ó? Agora sim, nós vamos dar origem ao triglicerídeo, ou triacilglicerol. Show de bola? Que tem mais ou menos essa estrutura bem aqui, ó. Tu vai pegar 3 ésteres derivados de ácidos graxos. Tranquilo, lindos e lindas? Então, quando você pega esses 3 ésteres derivados do meu amigo glicerol com os ácidos graxos, você tem os triglicerídeos. Olha aqui que lindo, ó. Show de bola? Esses triglicerídeos, eles são divididos em 2 classes muito grandes. Quais são as 2 classes muito grandes? Eles são divididos, ó, em gorduras e óleos. Tanto a gordura como o óleo, eles são derivados desses triacilgliceróis. Levi, mas como é que eu vou saber se eu tenho óleo ou se eu tenho uma gordura? Tudo isso depende, ó, da cadeia carbônica. Tudo bem? Tudo depende da cadeia carbônica. Porque se você tiver a gordura,
você vai ter uma cadeia carbônica do tipo saturada. Levi, eu não lembro o que é uma cadeia saturada. Lógico que lembra, bebê. Cadeia saturada é uma cadeia que só tem ligações simples. Enquanto assim, quando você tem um óleo, você já tem uma cadeia do tipo insaturada. Tranquilo, 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 tranquilo? Vem cá. Tu jura pra mim que lembrava disso tudo, lembrava? E aqui, galera, é nesse momento que a gente começa a visualizar o quê, ó? Deixa eu apagar aqui pra gente pegar um pouquinho mais de espaço. Aqui, ó. Quando a gente pega esse triglicerídeo, nós temos o óleo e temos a gordura. Beleza? Levi, quem faz menos mal pro meu organismo? Depende. Se não for em quantidades exageradas, o óleo. Levi, mas por que o óleo? Porque é o seguinte, ó. Peguei aqui o triglicerídeo. Ele bem grandão, ó. Bem grandão, ó. Aqui, ó. Beleza? Peguei aqui esse triglicerídeo bem grandão agora, pra gente falar um monte de coisa sobre eles. E dependendo da cadeia carbônica, eu posso ter um cara que é chamado de óleo e eu posso ter um cara que é chamado de quê? De gordura. Tudo bem? O óleo tem cadeia saturada ou insaturada? Insaturada. A gordura tem cadeia saturada ou insaturada? Saturada. Então o que é possível fazer, galera? É possível transformar o óleo em gordura. Mas como é que eu vou conseguir transformar o óleo em gordura? A partir de uma reação química de hidrogenação catalítica. E essa reação é uma das principais reações para a produção da margarina. Você pega um óleo vegetal, faz uma reação química de hidrogenação e produz a gordura. Tudo bem? Esse óleo, como ele tem cadeia insaturada, esse óleo, ele tem insaturações do tipo cis. Levi, mas eu não sei o que é cis. Lógico que tu sabe. Tenho certeza. Tu já viu aquele negócio, tu já tirou aquela foto do teu Instagram do Trava na Beleza. Agora o que é que tu vai fazer? Trava na beleza, trava na beleza. Os polegares estão no mesmo plano? Então é cis. É polar. É solúvel em água. Sai do meu corpo. Virou uma mão, ó. São opostos. Então se anulam. Como se anulam, é apolar. Apolar não se liga com a água, então trava dentro do meu corpo. Fica dentro do meu corpo. Se ficou dentro do teu corpo é biocumulativo e faz mal. Então assim, se a insaturação é do tipo cis, eu não quero que ela se transforme em trans. Como é que ela se transforma em trans, Levi? A partir da seguinte reação, ó. Calor. Então com calor ela se transforma em trans. Então é por isso, galera, que não é muito bacana você comer muitas frituras. Fritura, óleo quente. Óleo quente, cis para trans. Não quero mais o óleo. Já fiz a minha fritura, não quero mais. E agora o que é que eu vou fazer? Não joga esse óleo na pia, não joga. Porque agora o que é que tu pode fazer com ele? Duas reações muito bacanas. Primeira reação. Reação química com a soda cáustica, por exemplo. Reação química com a base forte. Nessa reação química com a base forte, o que é que vai acontecer? Ó, quebra a ligação química entre o oxigênio e os carbonos. Quem é que tu vai produzir? 3 moléculas de R, C dupla O, O menos Na+. Mais CH2, CH, CH2. OH, OH e OH. Show de bola? Nesse momento, como você deu origem a um sal orgânico, você deu origem a um negocinho chamado de sabão. Aí tu não esquece, pegou óleo de cozinha usado, reagiu com uma base forte, tu teve a reação química de saponificação. Tudo bem? Levi, mas eu não quero sabão. Tá bom. Se tu não quer sabão, então produz combustível. Produz o biodiesel. Como é que tu vai produzir o biodiesel? Ó, pega essa cadeia do óleo e reage com 3 álcools. Quando tu reage com os 3 álcools, o que é que vai acontecer? Quebrou a ligação química entre oxigênio e carbono. O que é que a gente vai dar origem? Ó, 3 moléculas de R, C dupla O, O, R novo, que é o R', mais CH2, CH, CH2. Hidroxila, hidroxila, hidroxila. Então, galera, se você reagir com um álcool, você tem a reação química de transesterificação. Show de bola? Então, ó,
Óleo, não esquenta. Cis e trans. Óleo, não joga na pia. Se jogar na pia, vai entupir tua pia e vai poluir o meio ambiente. Pega esse óleo, reage com a soda cáustica para produzir sabão, ou reage com o novo álcool para produzir o biodiesel. Show de bola? Então assim, meus lindos, ficamos por aqui com essa super dica. Um beijo bem grande, arrebentem na prova e até a próxima. Tchau! Fala moçada, beleza? Professor Lázaro Henrique de Biologia com uma dica super especial para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio e nesses últimos instantes você se pergunta o que eu devo estudar, o que eu tenho que priorizar. Esse é o projeto Diário do Nordeste do Enem, levando até você dicas especiais para você ter o seu grande sucesso. Olha só, um tema que tem sido abordado em todas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio e que eu chamo a atenção para que você possa se dedicar é a parte de quê? Vamos lá, biotecnologia. Você vai precisar lembrar de conceitos fundamentais nessa parte de quê? De biotecnologia. Aí tu diz assim, Lázaro, para que eu entenda biotecnologia, o que se faz necessário? Ó, primeiro passo, eu digo para vocês, é muito importante você ter noção dos ácidos nucleicos. Ah, professor, por que ácidos nucleicos? Quando você estuda os ácidos nucleicos, você está estudando o quê? O DNA e você está estudando o RNA. Ao estudar um ácido nucleico, você compreende de que forma se dá a expressão das características dos seres vivos, pois no DNA nós vamos encontrar aquela que é a unidade hereditária da vida, o chamado gene. Então estuda aqui, ó, o que é um gene, o que é uma transcrição. Aí formam os chamados RNAs mensageiros, e esses RNAs mensageiros sofrem o processo de tradução lá nos ribossomos para a formação da síntese proteica. Você aprende que toda e qualquer proteína nada mais é do que a expressão de um gene. Se toda proteína é a expressão de um gene, ao estudar os ácidos nucleicos, você compreende de que maneira os genes se expressam. É aqui, nessa parte de biotecnologia, que você vai precisar reconhecer, ó, o que vem a ser um transgênico, o que são organismos transgênicos. Será que nós podemos afirmar que todo organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado? Sem dúvida, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Porque para ser um transgênico, ele precisa possuir a informação de uma outra espécie. Então é quando é introduzido no indivíduo um fragmento de DNA exógeno e a partir daquele momento ele passa a sintetizar outras proteínas. Quando tu estuda ácidos nucleicos, o mecanismo como se dá a síntese proteica, entende que o código genético é universal, você percebe por que a transgenicidade é possível, por que a tecnologia do DNA recombinante é uma viabilidade. Então, ó, transgênicos, o que mais, professor? Terapia gênica, aqui entra também o conceito de terapia gênica, dá uma observada nisso, tá? Aqui você entende o que é o fenômeno de clonagem, também importante estudar. Aqui, ó, você vai dar uma importância também a quê? Teste de paternidade, ó. Professor, o que seriam os testes de paternidade? Você precisa compreender o que é o chamado DNA fingerprint, que é a impressão digital no DNA. Todos nós temos marcas em nosso material genético que revela de quem nós somos filhos. São as VNTRs. Essas VNTRs, elas são compreendidas, comparadas e analisadas nos chamados testes de paternidade. Dá uma observada como o Exame Nacional do Ensino Médio já cobrou bastante essa parte de quê? De teste de paternidade, de análise comparativa de DNA. Transgenicidade, terapia gênica, clonagem, teste de paternidade, e eu não poderia deixar de mencionar para vocês, dentro desses tópicos de biotecnologia, ó, as células tronco, stem cells, as células tronco, células com alta capacidade terapêutica, células que podem ser utilizadas na recuperação de tecidos lesionados. Então, fica a dica, não deixa nesses últimos instantes de dar uma revisada nessa parte de biotecnologia, tema que eu tenho certeza absoluta que vai estar no teu Exame Nacional do Ensino Médio. Professor,
além da biotecnologia, além da tão importante ecologia, o que é que o senhor destacaria que eu preciso estudar também nesses últimos momentos? Mais uma dica? Bora compreender? Vamos analisar mais uma dica? Pois vamos lá. Você vai, revisar microbiologia e parasitologia. Então dá uma revisada na parte de microbiologia e parasitologia. Professor, o que seria estudar microbiologia e parasitologia? Você precisa estudar todos aqueles organismos que podem estabelecer conosco uma relação parasitária. Esses indivíduos que são os nossos parasitas, que vivem às nossas expensas numa relação ecológica desarmônica, eles nos causam doenças. Estudar as doenças, compreendê-las, saber os mecanismos de transmissão, os mecanismos de tratamento e, principalmente, os mecanismos profiláticos ao estudar as doenças, por favor, dê um enfoque em quê? Nem tanto nos sintomas, mas nas medidas preventivas. O que é que você pode fazer para diminuir o número de casos daquela doença? E ao estudar a microbiologia, você vai estudar quais tópicos? Vírus e viroses. Vírus e viroses. Aqui nessa parte de vírus e viroses, eu destacaria as arboviroses. O que são as arboviroses? Todas e quaisquer doenças que têm como agente etiológico um vírus, mas que tem como vetor um artrópode. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Todas são o quê? Arboviroses. Doenças que têm como agente parasitário um vírus, mas que é transmitido por um vetor pertencente ao filo artrópoda. Dá uma revisada nas arboviroses. Também, nas ISTs. Só o que é uma IST? Infecções sexualmente transmissíveis. Existem doenças que têm como agente etiológico um vírus e que é sexualmente transmissível. Dá uma revisada nisso. Tema importante também para o seu Exame Nacional do Ensino Médio. E, logicamente, não poderia deixar de citar aqui a poliomielite. E aí, já que você vai estudar a poliomielite, você vai estudar o sarampo, certo? Você vai dar uma observada em quê? Na questão da vacina. O conceito de imunização ativa, o que é um antígeno, o que é um anticorpo. Será que vacina é a mesma coisa que soro? Você sabe que não. A vacina tem ação profilática, ela contém os antígenos, elas induz a tua produção de quê? De anticorpos e ela constrói memória imunológica. Então dá uma observada nisso. Claro, também bactérias. Bactérias e, logicamente, bacterioses. Bactérias e bacterioses. Quais seriam as principais doenças que têm como agente etiológico as bactérias? A natureza química, o que é um ser procarioto? A organização de uma célula bacteriana. O antibiótico, como é que atua um antibiótico? Você estuda dentro desse tópico aqui. E lógico, vermes e verminoses. Vermes e verminoses. Quem são os vermes? Quem são os vermes? Nós temos aqui indivíduos pertencentes a dois filos. Anota, os platelmintos e os nematelmintos. Os platelmintos e os nematelmintos. Lázaro, quem são os platelmintos? Você vai estudar as tênias, solitária, sabendo diferenciar o que é uma teníase de uma cisticercose, e a esquistossomose, causado pelo cistossoma mansoni, tá certo? E, logicamente, dentro dos nematelmintos, o Ascaris lumbricoides, o Ancylostoma duodenale, o Ancylostoma brasiliense, o Enterobius vermiculares e o Wuchereria bancroft. 5 vermes, pertencentes ao grupo dos nematelmintos e que causam as chamadas o quê? Verminoses. Ao estudar verminoses, você aprende que o indivíduo que tem no seu exame de sangue, no seu leucograma, uma eosinofilia, aumento do número de eosinófilos, indica que ele está exatamente com uma o quê? Verminose. Então dá uma observada nisso. E por fim, você vai dar uma estudada na parte de protozoários e protozooses.
Professor Lázaro, o senhor pode me dizer quais são os principais protozoários que eu tenho que estudar? Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Plasmodium, agente etiológico da malária. As leishmanias, agentes etiológicos das leishmanioses. Então a dica que fica é, nesses últimos instantes de preparação para o exame, para o chamado Enem, você vai estudar biotecnologia, você vai estudar microbiologia e parasitologia. E aí, gostou das dicas? Então agora é o seguinte, vamos se preparar? Vamos lá? Corre atrás do teu resultado, que eu tenho certeza que você vai conquistar a sua vitória. Um forte abraço desse amigo de vocês, do professor Lázaro Henrique. Fala pessoal, beleza? Professor André Aquino aqui, professor de Física, mais uma vez aqui para dar uma dicasinha para vocês no projeto Diário do Nordeste no Enem. Então vamos lá. Outra dica importante que eu gosto de trabalhar sempre em relação à prova do Enem é o mecanismo de realização de prova. Entenda que quando você vai fazer uma prova como a prova do Enem, ela não é uma prova que exige simplesmente conhecimento. Então, muitas vezes você tem o conhecimento necessário, você tem toda aquela informação, né, de teoria, mas quando vai para a hora da prova, geram alguns problemas. Então, assim, saiba que não é só ter conhecimento. Você precisa ter a questão da paciência, da calma, a questão da organização do tempo. Uma dica que eu gosto muito de trabalhar é a maneira de fazer a prova. Se você já tem um métodozinho de como fazer a prova, como organizar o teu tempo legal, massa. Se você já está acostumado com ele, show, certo? Você já vem fazendo em simulados e tal, não vá mexer agora de última hora. Mas para você que não tem uma maneira específica, às vezes faz a prova de um jeito, faz de outro, começa pelas questões que mais gosta, começa pelas mais fáceis. Vou te dar uma dica que eu usei na minha época de vestibular e que me favoreceu bastante em relação à organização de tempo. Eu começo a ler a prova da primeira questão e vou até a última. E eu tiro os primeiros 40 minutos de prova para ler a prova todinha. Aí tu vai olhar para mim e vai dizer, mas eu vou perder 40 minutos lendo a prova? Logicamente, você não vai ficar só lendo a prova sabendo se a prova tá bonita ou não. Você vai pegar esses 40 minutos e ler questão por questão. Cada questão que você lê, vai... Galera, por exemplo, num dia de prova que você tem 90 questões, vão ter várias questões que você já vai saber o que fazer de cara. Entendeu? Então você já vai aproveitar essa primeira lida na prova para marcar todas aquelas que você já sabe fazer de cara. Então, por exemplo, pegava aqui a minha primeira questão, comecei, ó, primeira, não sei. Segunda, não sei. Terceira, não sei. Quarta, sei. Quando eu digo não sei, entenda, não vá se desesperar, eu não sei. Calma, é que você tem que parar para lembrar, para raciocinar, entendeu? Você ia gastar um tempo ali. Então, a primeira lida na prova, eu não gastava esse tempo. O raciocínio não veio direto? Próxima. Não veio direto? Próxima. E aquelas que vinham direto o raciocínio, não, isso aqui é só para fazer isso aqui, pronto. Fazer esse cálculo aqui, então é só pensar assim, já marcava. Então, nessa brincadeira, você vai marcar várias questões, entendeu? Várias questões que você já vai eliminar aí da primeira leva da prova. Quando você terminar, chegar na última, volta para a primeira. E aí acontece um negócio fantástico no teu cérebro, que é, ele não para de funcionar, galera. Então, enquanto você está lendo aqui as outras questões, aquelas primeiras que você leu, teu cérebro está lá buscando alguma informação que você sabe, né, na tua imensidão de conhecimento, o que é que tu sabe sobre aquele assunto. É por isso que é muito comum você estar fazendo uma prova de vestibular, um simulado, seja o que for, e aí você volta para uma questão que você tinha pulado e você fala, era isso aqui. Esse é porque justamente teu subconsciente foi lá buscar essa informação, entendeu? E aí você agora vai aplicar. Então, faz a segunda leva, aí você vai com mais calma agora, resolvendo aquelas questões que você tinha pulado. Depois, se der tempo, dá uma terceira leva e aí vai, entendeu? Então isso vai fazer você ganhar muito tempo, certo? Você vai organizar legal, vai garantir o lance da TRI, de conseguir marcar aquelas questões que são consideradas mais fáceis. Então, possivelmente, você vai ganhar essa pontuação elevada. Porque lembre, cuidado, muita gente interpreta a TRI de maneira meio errada, achando que só vale a pena fazer as fáceis, as difíceis não é para errar. Não, galera. Se todo mundo acertar as mesmas questões fáceis, todo mundo vai ter a mesma pontuação. Então, para você conseguir subir aí no ranking, para ficar ali dentro das vagas, você vai ter que ter uma pontuação diferenciada, né? Ganhando aí questões médias, questões difíceis, entendeu? Então, assim, você garante as fáceis, né? Garante aquelas que vão te dar maior pontuação e que você não pode perder para não acabar tendo problema da TRI contra você. Tudo bem? Então, você já garante ela. O que sobrar, massa. Garante aí outras pontuações com questões médias, questões difíceis. Tá certo? E um ponto importante que eu acho que vale a pena vocês entenderem é que nas questões de física, conta muito, principalmente na prova do Enem, que é uma prova que vem muito trabalhada dentro de uma situação prática, dentro de um cotidiano. A questão da interpretação, galera. Muito cuidado com a interpretação. Às vezes uma palavrazinha-chave que está lá no meio do texto, ela te dá a solução do que tu tem que fazer.
entendeu? Eu vou te dar uma situação, um exemplo. Você está lendo uma questão e o cara fala lá, um corpo está se movimentando com velocidade constante. Quando o cara usa esse termo aqui para ti, o que é que tu tem que entender? Que velocidade constante é uma situação de equilíbrio. E se é um equilíbrio, por exemplo, se a questão estiver falando de um corpo submetido a forças, essas forças aqui tem que estar atuando de tal maneira que a resultante sobre ele é igual a zero. Então você coloca as forças no sistema, observa quais são as que são opostas e você iguala essas opostas. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa, entendeu? Então às vezes é uma palavrinha, uma expressãozinha-chave que vai te dar já a saída da questão, o que é que tu tem que realizar naquela questão, tudo bem? Por exemplo, quando você fala sobre resistores, né? Quando a gente fala sobre resistores, certo? Lá na parte de eletrodinâmica, vale muito a pena a gente falar sobre o quê? Sobre a potência nos resistores. Potência nos resistores, pessoal, a gente tem o quê? 4 equações importantes. A definição geral de potência, que é o quê? Energia sobre tempo. Isso é a definição geral de potência, serve para qualquer área da física, certo? Inclusive para a eletrodinâmica. Você tem, certo? A potência igual a I vezes U, que seria a corrente elétrica vezes a DDP. Você tem a potência igual a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado e tem a da DDP ao quadrado sobre a resistência. Eu vejo muito aluno pegando essas equações aqui, ó, e às vezes se confundindo com qual usar na hora da questão, certo? Então vou dar uma situação aqui, exemplo. O cara fala, por exemplo, de 2 lâmpadas que estão associadas em série num circuito. Lâmpada funciona como sendo um resistor, né? Então você tem aqui uma resistência 1 e uma resistência 2, certo? E o cara fala dessas 2 lâmpadas, ele vai perguntar alguma coisa na questão sobre, por exemplo, qual delas tem maior brilho. O brilho da lâmpada está associado à potência, então você vai ver aquela que tem maior potência. Só que aí a pessoa fica naquela dúvida. Já vi aluno chegar para mim, por exemplo, nessa questão e dizer assim, André, eu olhei para essa equação potência igual a RI ao quadrado e vi que a resistência é diretamente proporcional à potência. Ó. Quem tem maior resistência, maior potência. Então eu olhei qual era que tinha maior valor e marquei. O outro aluno chegou para mim e disse, vixe, André, pois eu olhei para essa daqui, ó. Essa daqui eu vi que a potência era inversamente proporcional à resistência. Ó. Maior resistência tinha menor potência, eu marquei a outra. E aí, quem é que tá certo? Aí é uma outra coisa que você tem que interpretar. Quando o cara te falar sobre essas informações, você tem que analisar, sempre que você for analisar uma equação para poder encaixar uma proporcionalidade, tu tem que analisar quem é o fator que se mantém constante. Então, por exemplo, numa situação de lâmpadas ligadas em série, o que é que a gente pode garantir? Que elas são percorridas pela mesma corrente elétrica. Então tá aí a questão da interpretação. O cara te disse no texto que elas estão em série. O que é que tu já interpreta? A primeira característica base da associação em série. Todo mundo que está associado em série tem a mesma corrente elétrica. Então, se elas têm a mesma corrente elétrica, o que é que eles têm em comum? A corrente. Então você vai olhar para essa equação, onde o I é constante. Então, se o I é constante, o R e a potência são diretamente proporcionais. Se fosse uma outra situação, que em vez de botar 2 lâmpadas em série, ele colocasse, por exemplo, 2 lâmpadas em paralelo. Olha aí, ó. 2 resistências aí, R1 e R2, associadas em paralelo. Agora, qual a equação que eu analisaria? Como elas estão em paralelo, pessoal, você sabe que em paralelo a característica em comum aqui é o quê? Que essas 2 lâmpadas estão submetidas à mesma diferença de potencial. Então agora o que elas têm em comum é a DDP. Então nesse caso valeria a pena você trabalhar com essa última equação, porque a DDP constante, a potência e a resistência seriam inversamente proporcionais. Então, você tem que estar ligado no texto, certo? No enunciado. O que é que o enunciado vai te dizer? Ele vai te orientar no que tu tem que interpretar. Então são palavras-chave, expressões-chave que vão te dar esse norteamento, certo? Então, se o circuito está em série, se está em paralelo, se a situação é de equilíbrio, tranquilo? Se você está trabalhando, por exemplo, na parte de interferência, né, que a gente comentou sobre ondas, falando sobre interferência, por exemplo, interferência, se as ondas que foram emitidas estão em fase, se estão em oposição de fase, se elas foram emitidas em fase, mas uma delas vai sofrer inversão, que aí você já tem que entender como é que vai ser a tua análise. Porque eu sei que ondas em fase, por exemplo, se o N, né, o número de meios comprimentos de onda, for um número par, interferência é construtiva. Se o N for ímpar, é destrutiva. Se estiver em oposição de fase, troca. O N par passa a ser destrutivo, o N ímpar passa a ser construtivo. Então você tem que ter essa interpretação. Então o lance de você interpretar o texto de maneira correta, usar o texto a teu favor, certo? Vai te ajudar no caminho da solução da questão. Muitas vezes o simples fato de você interpretar uma palavrinha-chave, uma expressãozinha-chave que está lá no texto, já te diz. Já pega, por exemplo, dos 5 itens, elimina 4, tu já tem a resposta direta sem nem precisar fazer conta.
Entendeu? Então isso acontece muito nas questões de física, beleza? Principalmente nas teóricas. Então fica atento ao enunciado. E o principal, ao comando. Porque quando o cara fala um comando específico, o que é que vale a pena a gente entender? Que aquele comando ele vai puxar um itemzinho específico. E você sabe que nas provas do Enem, você tem muitos distratores, que são itens que muitas vezes eles não são itens errados, mas eles não respondem o comando que foi dado na questão. Então o cara pede uma coisa, um item lá fala uma verdade, só que aquela verdade ali não responde àquele comando. Entendeu? Ela é uma verdade, mas para outra pergunta. Tudo bem? Então cuidado para não achar só que esse item aqui é verdadeiro. Puf, mas peraí, ele está respondendo o que a questão pediu? Não, não está. Então eu vou procurar outro item. Entendeu? Então é muito comum você trabalhar com esse tipo de situação. Então fica ligado na questão da interpretação das questões. Beleza, galera? Tranquilo? Então, mais uma dicasinha aí para vocês lidarem bem com essa prova. Então, boa prova, galera.